Paris, 1762. Um livro com um título aparentemente inofensivo chega às livrarias. O Contrato Social, ou Princípios do Direito Político. Em poucas semanas, as autoridades ordenam sua apreensão e queima. O Parlamento de Paris o condena. O governo emite um mandado de prisão contra o autor. Em Genebra, sua cidade natal, o livro é proibido e destruído publicamente. Autoridades católicas e protestantes unem-se em sua fúria contra ele. O que poderia um livro conter que aterrorizasse tanto as instituições mais poderosas da Europa? A resposta reside numa única ideia revolucionária: a de que a autoridade política legítima não provém de Deus, nem da tradição, nem da conquista ou da herança, mas sim do próprio povo. Que os reis governam não por direito divino, mas pelo consentimento daqueles que governam. Que os cidadãos não são súditos a serem comandados, mas indivíduos livres que criam as suas próprias leis. Que a soberania pertence ao povo e jamais poderá ser-lhe retirada. Isso não era apenas filosofia. Era uma arma carregada apontada para todos os tronos da Europa. O homem que escreveu essas palavras perigosas foi Jean-Jacques Rousseau, e sua vida foi tão turbulenta quanto suas ideias. Nascido em Genebra em 1712, ele se tornaria um dos pensadores mais influentes e controversos de sua época. Seus livros inspirariam revoluções. Suas ideias remodelariam a maneira como a humanidade pensa sobre liberdade, igualdade e democracia. No entanto, ele morreria sozinho, paranoico, convencido de que o mundo conspirava contra ele. A mãe de Rousseau morreu dias depois de dar à luz, uma perda que o atormentou por toda a vida. Seu pai, Isaac Rousseau, era relojoeiro e enchia a cabeça do jovem Jean-Jacques com histórias de repúblicas antigas, e lia para ele textos clássicos sobre a virtude romana e a coragem espartana. Mas, quando Rousseau tinha 10 anos, seu pai se envolveu em uma disputa judicial e teve que fugir de Genebra para evitar a prisão. O jovem Jean-Jacques foi deixado para trás, passando de um parente para outro, até que acabou como aprendiz de um gravador que o tratava com brutalidade. Aos 16 anos, Rousseau fugiu de casa. Vagou pela França e Itália, trabalhando como criado, secretário, professor de música, fazendo o que fosse possível. Apaixonou-se por uma mulher mais velha, Madame de Warrens, que se tornou sua mecenas, professora e amante. Por um tempo, pensou que poderia se tornar músico ou compositor. Aos 30 e poucos anos, Rousseau chegou a Paris e se aproximou dos filósofos, os brilhantes intelectuais que criaram a enciclopédia. Contribuiu com artigos sobre música, tornou-se amigo de Denis Diderot e conheceu Voltaire. Iniciou um relacionamento com Thérèse Levasseur, uma mulher simples que seria sua companheira para a vida toda. Juntos, tiveram 5 filhos, todos enviados por Rousseau para um orfanato, uma decisão que ele passaria décadas tentando justificar. Então, chegou 1749, o ano que mudou tudo. Caminhando para visitar Diderot, que estava preso, Rousseau leu em um jornal sobre um concurso de redação. A pergunta: o progresso das ciências e das artes contribuiu para a corrupção ou para a purificação dos costumes? A maioria dos intelectuais teria respondido que o progresso, obviamente, melhora a moralidade. Mas Rousseau, num lampejo de profunda compreensão, enxergou a verdade oposta. A civilização nos corrompe. As artes e as ciências nos tornam vaidosos, competitivos, artificiais. Perdemos nossa bondade natural ao nos tornarmos civilizados. Seu ensaio ganhou o primeiro prêmio e o tornou instantaneamente famoso, mas também lhe rendeu inimigos entre seus colegas filósofos, que o viam como alguém que atacava o próprio iluminismo. Em 1755, Rousseau publicou seu Discurso sobre a origem da desigualdade, argumentando que os seres humanos na natureza eram pacíficos e felizes,
mas que a propriedade privada criava desigualdade, competição e miséria. A primeira pessoa que, tendo cercado um terreno, decidiu dizer: "Isto é meu", e encontrou pessoas ingênuas o suficiente para acreditarem nela, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Escreveu ele: "A partir desse momento, todos os nossos problemas começaram." Mas 1762 trouxe sua obra mais explosiva. O contrato social começa com palavras que ecoariam pela história. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Como podemos ser livres vivendo em sociedade? Como podemos ter um governo legítimo que não imponha a vontade do forte sobre o fraco? Como podemos conciliar a liberdade individual com a autoridade coletiva? Sua resposta foi revolucionária. Um contrato social onde obedecer à lei significa obedecer a si mesmo, porque você participou da criação dessa lei. Um sistema onde a soberania reside permanentemente no povo. Uma visão de democracia mais radical do que qualquer coisa que a Europa já tivesse visto. As autoridades compreenderam a ameaça imediatamente. Em poucas semanas, Rousseau teve que fugir da França. Vagou pela Suíça, foi expulso de vários lugares, encontrou breve refúgio na Inglaterra com David Hume, e depois fugiu novamente quando a paranoia o convenceu de que Hume estava conspirando contra ele. Os últimos anos da vida de Rousseau foram marcados por uma crescente instabilidade mental. Ele acreditava ser perseguido por vastas conspirações. Escreveu autobiografia após autobiografia, tentando se explicar, se justificar e provar que estava certo. Morreu em 1778, poucas semanas antes de completar 66 anos. 11 anos depois, a Revolução Francesa eclodiu. Os revolucionários carregavam o contrato social de Rousseau como um texto sagrado. Robespierre o venerava. A Declaração dos Direitos do Homem ecoava sua linguagem sobre liberdade e igualdade. Mesmo quando a Revolução mergulhou no terror, as ideias de Rousseau sobre a vontade geral e a soberania popular forneceram seu fundamento filosófico. Rousseau foi um defensor da liberdade ou um arquiteto da tirania? Defendeu a liberdade individual ou a sacrificou em prol da autoridade coletiva? Para responder a essas perguntas, precisamos entender o que ele realmente disse. Hoje, exploraremos sua visão revolucionária por meio de 3 movimentos. O problema, onde Rousseau diagnostica o que há de errado com a sociedade. A solução, onde ele apresenta o contrato social e a vontade geral. E os desafios, onde confrontamos as dificuldades na concretização de sua visão. Esta é a história do filósofo que nos disse que nascemos livres, mas vivemos acorrentados, e depois nos mostrou como romper essas correntes. Esta é a filosofia que inspirou revoluções, e ainda molda nossa maneira de pensar sobre democracia. Este é o contrato social de Rousseau. Nascido livre, vivendo acorrentado. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Essas palavras iniciais estão entre as mais famosas da filosofia política. Mas o que Rousseau quis dizer com isso? Ele quer dizer que quase todos os seres humanos vivem sob uma autoridade política que não escolheram e leis que não criaram. Reis comandam. Súditos obedecem. Nobres governam. Plebeus se submetem. Os fortes dominam. Os fracos sofrem. Em toda parte, algumas pessoas têm poder sobre outras, e as outras não têm escolha a não ser aceitá-lo. Mas por que isso acontece? Com que direito uma pessoa comanda a outra? A força não cria o direito, insiste Rousseau. Só porque alguém é forte o suficiente para impor obediência, não torna seu domínio legítimo. Um ladrão armado pode obrigá-lo a entregar sua carteira, mas isso não lhe dá o direito ao seu dinheiro. Continua sendo roubo. O mesmo se aplica ao poder político. Se um rei governa apenas porque tem um exército para impor sua vontade, ele não é diferente de um bandido. Suas ordens não têm mais autoridade moral,
do que as exigências do ladrão. No momento em que seu poder falhar, seus súditos não lhe devem nada. Os filósofos políticos tradicionais tentaram várias justificativas para a autoridade. Alguns alegavam o direito divino. Os reis governam porque Deus os designou. Mas Rousseau rejeita essa ideia. Deus nunca falou para dizer quem deveria governar. Isso é apenas propaganda inventada pelos poderosos. Outros, como Hugo Grotius, argumentavam que as pessoas poderiam se vender como escravas em troca de proteção. Rousseau também rejeita essa ideia. Renunciar à liberdade é renunciar a ser homem, escreve ele. A liberdade não é algo que se possa entregar. Não se pode abrir mão da própria capacidade de discernimento moral, da capacidade de escolher entre o certo e o errado. Uma pessoa que fizesse isso deixaria de ser pessoa. Thomas Hobbes argumentava que, no estado de natureza, as pessoas viviam em guerra constante e, por isso, sabiamente entregavam todo o poder a um soberano absoluto em troca da paz. Mas Rousseau contesta essa visão. Os seres humanos naturais não eram belicosos. Eram criaturas pacíficas e solitárias. A guerra de todos contra todos não é natural. Ela surgiu somente depois que a propriedade, a desigualdade e a competição nos corromperam. Portanto, nenhuma das justificativas tradicionais funciona. O direito divino é ficção. Vender-se como escravo é impossível. A guerra da natureza hobbesiana é um mito. Não podemos justificar a autoridade política existente por meio de nenhum desses argumentos. E aqui estamos nós, vivendo sob governos aos quais não consentimos, obedecendo a leis que não criamos. Como isso aconteceu? E existe alguma maneira de termos um governo legítimo que respeite, em vez de violar, nossa liberdade? A queda da liberdade natural. Para entender o que deu errado, Rousseau nos leva de volta ao início, ao estado de natureza antes do governo, antes da propriedade, antes da civilização. O homem natural era pacífico, não violento. Os primeiros humanos vagavam sozinhos pelas florestas, coletando alimentos, ocasionalmente encontrando outros, mas tendo pouco contato com eles. Não possuíam linguagem além de sons simples, razão além do instinto básico, nem moralidade além da compaixão natural. Essa compaixão natural é crucial. Quando um ser humano via outro sofrer, algo dentro dele se revoltava. Não porque lhe tivessem ensinado moralidade, mas por instinto. Isso impedia guerras constantes. Os seres humanos, em sua natureza, não se atacavam porque sentiam o sofrimento de seus semelhantes. O homem natural possuía amor próprio, mas era um amor próprio saudável, uma preocupação com sua própria preservação e bem-estar. Não era a vaidade exacerbada que chamamos de orgulho, que surge da comparação com os outros. O homem natural não se comparava-se a ninguém porque mal notava outros seres humanos. A vida nesse estado era simples, nem feliz, nem infeliz. O homem natural era como um animal saudável, simplesmente existindo de momento a momento. Ele era livre no sentido mais básico. Ninguém lhe dizia o que fazer, ninguém tinha poder sobre ele. Mas esse estado não poderia durar. Gradualmente, os humanos começaram a viver juntos, formando famílias, depois grupos, e por fim, sociedades maiores. Talvez as pressões ambientais tenham forçado a cooperação. Talvez o crescimento populacional tenha trazido mais contato. Quaisquer que sejam as causas, os humanos começaram a se comparar uns aos outros. E foi aí que tudo deu errado. Assim que os humanos começaram a se comparar, o amor próprio natural se corrompeu em vaidade exacerbada. Agora importava não apenas saber caçar, mas se você caçava melhor do que os outros. Não importava apenas ter um abrigo, mas se o seu era melhor do que o do seu vizinho. As pessoas começaram a se importar desesperadamente com o que os outros pensavam, com reputação e status. A invenção da metalurgia e da agricultura
acelerou esse processo. Essas tecnologias permitiram que alguns acumulassem excedentes e estabelecessem assentamentos permanentes. As diferenças naturais de habilidade, insignificantes quando todos viviam de forma independente, passaram a criar vantagens consideráveis. Então, veio a catástrofe. A propriedade privada. O crime. Contra a propriedade. A primeira pessoa que, tendo cercado um terreno, decidiu dizer, isto é meu, e encontrou pessoas ingênuas o suficiente para acreditar nela, foi a verdadeira fundadora da sociedade civil. Imagine a cena. Os humanos têm vivido juntos, cooperando, compartilhando os frutos da natureza. Então, um dia, alguém demarca um terreno e declara: isto me pertence somente. Vocês não podem usá-lo sem a minha permissão. E, inacreditavelmente, os outros aceitam essa reivindicação. De quantos crimes, guerras e assassinatos alguém não poderia ter salvado a humanidade? Lamenta Rousseau, arrancando as estacas e gritando: cuidado ao ouvir esse impostor. Vocês estarão perdidos se esquecerem que os frutos da terra pertencem a todos nós, e a própria terra a ninguém. Mas ninguém protestou. As pessoas aceitaram a propriedade privada, e a partir desse momento, a desigualdade tornou-se permanente. Os que possuíam terras enriqueceram e se tornaram poderosos. Os que não possuíam nada tornaram-se dependentes dos proprietários. Os ricos precisavam de leis para proteger suas propriedades. Então, inventaram o governo, fazendo parecer que ele servia a todos, quando na verdade servia apenas aos proprietários. Vocês precisam de nós para protegê-los de ladrões e invasores, diziam os ricos. Na realidade, a principal função do governo era proteger os ricos dos pobres. Rousseau descreve isso com amarga eloquência. Tal foi a origem da sociedade e da lei, que impôs novos grilhões aos pobres e deu novos poderes aos ricos, que destruiu irremediavelmente a liberdade natural, fixou para sempre a lei da propriedade e da desigualdade, converteu a usurpação astuta em direito inalterável. Esta é a crítica de Rousseau à sociedade existente. Vivemos no que parece ser uma civilização organizada, mas que na verdade é uma opressão sistemática. Leis que fingem ser neutras protegem, na realidade, os interesses dos poderosos. Um governo que alega servir ao bem comum, na verdade, serve aos ricos. Mas esse estado de coisas não é natural nem inevitável. Resultou de desenvolvimentos históricos que poderiam ter tomado um rumo diferente. A aceitação da propriedade privada foi uma escolha. O estabelecimento do governo para proteger a propriedade foi deliberado. Isso significa que outra escolha é possível. Podemos criar um tipo diferente de sociedade, baseada no consentimento genuíno. Podemos estabelecer um governo que sirva ao bem comum. Podemos ser, ao mesmo tempo, sociais e livres. Mas como? Os falsos direitos da força. Antes de apresentar sua solução, Rousseau destrói uma última justificativa falsa: o direito do mais forte. Alguns argumentam que a força faz o direito, que quem tem poder tem o direito de usá-lo. Os fortes dominam os fracos. Aqueles com exércitos impõem sua vontade. Não é essa a realidade? O mais forte nunca é forte o suficiente para ser sempre o senhor, observa Rousseau, a menos que transforme sua força em justiça e a obediência em dever. A força bruta é instável. O tirano que governa apenas pela violência precisa estar constantemente em guarda contra rebeliões. Seus súditos obedecem apenas quando ele pode prejudicá-los. Assim, os poderosos tentam transformar a força em direito. Eles criam ideologias, doutrinas religiosas e sistemas jurídicos concebidos para fazer as pessoas acreditarem que obedecer é uma obrigação moral, e não apenas uma imposição. Mas isso é logicamente incoerente. Ceder à força é um ato de necessidade, não de vontade, afirma Rousseau. Em que sentido pode ser um dever?
Se alguém apontar uma arma para a sua cabeça, você pode até obedecer. Mas você não tem uma obrigação moral. Você está sendo forçado. No momento em que a arma é retirada, você não lhes deve nada. A ameaça não lhes conferiu nenhum direito. Foi pura e simplesmente violência. O mesmo se aplica ao poder político baseado na força. Um exército conquistador não cria nenhuma obrigação legítima. Os conquistados não devem nada além do que a força continua a extrair. Se a força cria o direito, o efeito muda com a causa, explica Rousseau. Assim que for possível desobedecer impunemente, a desobediência torna-se legítima. Se a força cria o direito, então, sempre que você puder resistir com sucesso, você tem o direito de resistir. Isso torna sem sentido toda a ideia de direito. Os direitos devem ser estáveis. Devem inspirar respeito moral, não apenas impor obediência. Um direito genuíno existe mesmo quando você não pode ser obrigado a respeitá-lo. Assim, o direito do mais forte é uma contradição. O poder não pode criar obrigação, apenas obediência. Os verdadeiros direitos devem ter um fundamento diferente. Onde podemos encontrar esse fundamento? Como a autoridade política pode ser legítima e, ao mesmo tempo, respeitar a liberdade? É isso que o contrato social deve responder. O problema fundamental. Presumo que os homens tenham chegado a um ponto em que os obstáculos à sua sobrevivência no estado de natureza prevalecem sobre as forças que cada indivíduo pode exercer. Por fim, o estado de natureza torna-se inabitável. Os recursos tornam-se escassos. Os conflitos aumentam. Os indivíduos não conseguem sobreviver sozinhos. Devem unir-se ou perecer. Mas como podem unir-se sem destruir a sua liberdade? Este é o problema fundamental. Como podemos encontrar uma forma de associação que defenda a pessoa e os bens de cada associado, e na qual cada um, ao unir-se a todos, possa continuar a obedecer a si próprio e a permanecer tão livre como antes? Isso parece impossível. Como é possível unir-se a outros, submeter-se a uma autoridade comum, e ainda assim permanecer tão livre quanto quando ninguém tinha poder sobre você? Teorias tradicionais, como a de Hobbes, resolvem isso fazendo com que as pessoas abram mão da liberdade em troca de segurança. Mas Rousseau rejeita essa troca. Ele quer tanto a liberdade quanto a sociedade. Sua solução é engenhosa. Cada pessoa se entrega completamente à comunidade, colocando sua pessoa e seu poder sob a direção da vontade coletiva. Mas, em troca, cada um recebe todos os outros membros como parte indivisível do todo. Em vez de se submeter a outra pessoa que teria poder sobre você, todos se submetem simultaneamente ao coletivo. Nenhum indivíduo tem poder sobre outro, mas o coletivo, toda a comunidade agindo em conjunto, tem poder sobre cada membro. Por que isso preserva a liberdade? Porque o coletivo somos todos nós juntos. Quando o coletivo cria uma regra, eu faço parte desse coletivo. Eu ajudei a criar essa regra. Ao obedecer à lei, estou obedecendo a mim mesmo. Essa é a mágica do contrato social. Ele transforma a obediência em liberdade. Antes do contrato, você era livre, mas vulnerável e impotente. Depois, você obedece às leis, mas são leis nas quais você participa da criação. Você se autogoverna. Cada um de nós coloca sua pessoa e seu poder sob a direção suprema da vontade geral, e recebemos cada membro como parte indivisível do todo. O resultado não é uma coleção de indivíduos, mas um único corpo coletivo, o soberano, com todos os membros como partes integrantes. Esse soberano detém poder absoluto. Mas não se trata de um rei ou ditador. É o próprio povo agindo coletivamente. Entendendo a vontade geral. O conceito de vontade geral é talvez a parte mais importante e controversa da filosofia de Rousseau. A vontade geral não é a vontade de todos. A vontade de todos é apenas a soma dos interesses individuais de cada um.
Se votarmos sobre a redução de impostos, alguns votarão sim com base em interesses pessoais, outros não com base nos seus. O resultado final é a vontade de todos. Mas a vontade geral é diferente. É a vontade da comunidade como um todo, considerando o que é bom para todos em conjunto, e não o que é bom para cada um separadamente. Ela visa o bem comum, não os interesses privados. Pense da seguinte maneira: cada pessoa tem uma vontade particular em relação aos seus interesses privados. Mas cada pessoa, como membro da comunidade, também tem interesse no bem-estar da comunidade. A vontade geral surge quando todos deixam de lado os interesses particulares e consideram apenas o bem comum. Rousseau oferece um exemplo. Imagine ter que decidir se deve ou não construir uma estrada pública. Cada proprietário de terras pode se opor se ela cruzar sua propriedade. Mas, considerados como membros da comunidade, todos se beneficiam de estradas melhores. A vontade geral apoia a construção da estrada para o benefício comum. Como descobrimos a vontade geral? Cada cidadão deve perguntar não, o que eu quero, mas o que é melhor para a comunidade. Se todos responderem honestamente, deixando de lado os interesses pessoais, então a opinião da maioria expressará a vontade geral. Será que as pessoas realmente conseguem deixar de lado o interesse próprio? Rousseau admite que isso é difícil. A vontade geral pode ser obscurecida por interesses privados e facções. Quando as pessoas formam grupos de interesse, quando se coordenam para obter vantagens específicas, a vontade geral fica oculta. Para que a vontade geral funcione, os cidadãos devem deliberar de forma independente, cada um questionando genuinamente o que é melhor para todos. Idealmente, não deveria haver associações além do próprio povo soberano. Apenas cidadãos individuais considerando o bem comum. Quando essas condições são atendidas, a vontade geral emerge naturalmente por meio da deliberação democrática. Não se trata apenas de contar votos. Trata-se da vontade que a comunidade, enquanto comunidade, tem de prosperar. O voto majoritário é o mecanismo para descobrir essa vontade. Agora vem a parte controversa. Rousseau diz que quem se recusar a obedecer à vontade geral deve ser compelido por todo o corpo. Isso significa nada menos que ele será forçado a ser livre. Forçados a serem livres? Que sentido isso pode fazer? A lógica de Rousseau. Quando você se recusa a obedecer à vontade geral, você permite que os interesses privados se sobreponham ao bem comum. Você se torna escravo das paixões em vez de seguir a razão. A verdadeira liberdade é o autocontrole. Viver de acordo com a razão em vez de ser impulsionado pelos desejos. A vontade geral representa aquilo que você mesmo desejaria se pensasse com clareza sobre o bem comum, em vez de ser cegado pelo interesse próprio. Portanto, ao ser forçado a obedecê-la, você está sendo forçado a fazer o que você mesmo, em seu aspecto racional, realmente deseja. Você está sendo salvo de sua própria irracionalidade. Os críticos há muito temem que isso possa justificar uma opressão terrível. Quem decide qual é a vontade geral? Se a maioria pode alegar que sua opinião é a vontade geral e forçar as minorias a obedecerem em nome da sua liberdade. Isso não abre caminho para a tirania? Rousseau insiste que isso não pode acontecer se o sistema funcionar corretamente. A vontade geral diz respeito apenas às leis gerais que se aplicam igualmente a todos. Ela não pode visar indivíduos ou grupos específicos. Se uma lei isenta alguns ou privilegia outros, não se trata da vontade geral, mas de interesses particulares. Além disso, o povo soberano precisa de fato se reunir e deliberar. Não se pode ter representantes criando leis em seu nome. É preciso participar diretamente. Só assim se pode verdadeiramente obedecer a si mesmo ao obedecer à lei. A soberania pertence ao povo.
A teoria da soberania de Rousseau deriva da vontade geral. Soberania significa autoridade suprema, poder absoluto para criar leis. Em seu sistema, a soberania pertence ao povo e jamais pode ser transferida. Isso é revolucionário. Tradicionalmente, reis e governos reivindicavam a autoridade soberana. Rousseau rejeita isso completamente. Somente o povo como um todo possui soberania. Qualquer governo é meramente um agente que executa a vontade soberana, mas não possui autoridade soberana própria. Por que a soberania não pode ser transferida? Porque a soberania é o exercício da vontade geral, e a vontade geral não pode ser transferida. Somente o povo pode ter essa vontade. Nenhum rei ou parlamento pode tê-la por eles. Você pode delegar poderes a alguém para executar a sua vontade. Pode nomear magistrados para administrar as leis, mas não pode delegar a eles a sua própria vontade. No momento em que o fizer, essa pessoa deixa de ter a sua vontade e passa a ter a sua própria. Assim, a soberania deve permanecer permanentemente com o povo. O povo soberano deve reunir-se regularmente para reafirmar seu contrato social, criar ou alterar leis e decidir questões fundamentais. Pode nomear representantes para executar as leis, mas esses representantes servem enquanto for da vontade do povo. A soberania possui diversas características essenciais. Primeiro, ela é inalienável. O povo não pode renunciar a ela. Qualquer tentativa de transferência é nula. Em segundo lugar, a soberania é indivisível. Não se pode dividi-la. A vontade geral ou se expressa ou não se expressa. Terceiro, a soberania é absoluta. O soberano tem poder completo sobre os membros. Mas isso não é assustador, porque o soberano é o próprio povo. Você faz parte do soberano. O poder que ele exerce sobre você é o seu próprio poder sobre si mesmo, exercido coletivamente. Mas a soberania tem limites. O soberano só pode criar leis gerais que se apliquem igualmente a todos. Não pode decretar nada sobre indivíduos em particular. Por quê? Porque a vontade geral diz respeito ao bem comum, que é geral por natureza. Criar regras que beneficiem alguns em detrimento de outros não expressa a vontade e não expressa a vontade geral, mas sim interesses particulares. Isso significa que o soberano não pode violar os direitos individuais arbitrariamente. Não pode escolher uma pessoa para perseguir. Não pode criar leis que tratem as pessoas de forma desigual. Qualquer ação desse tipo excede a autoridade legítima. Isso torna o sistema de Rousseau radicalmente democrático. Elegemos representantes que criam leis para nós. Rousseau afirma que isso não é verdadeira democracia. A verdadeira democracia exige que as pessoas criem as leis por si mesmas, e não que deleguem esse poder. Por que não há representantes? Porque quando você elege alguém para legislar em seu nome, você transfere sua soberania para essa pessoa. Durante o mandato dela, você deixa de ser livre. Ela passa a ter poder sobre você. O povo inglês pensa que é livre, diz Rousseau em tom de deboche, mas só é livre no dia da eleição. Depois de eleger o parlamento, torna-se escravo até a próxima eleição. A verdadeira liberdade exige participação contínua na elaboração das leis que você obedece. Isso parece impraticável para qualquer sociedade maior que uma pequena cidade-estado. Rousseau admite isso. Ele acredita que os cantões suíços e as repúblicas urbanas italianas têm o tamanho ideal para uma verdadeira soberania popular. Grandes nações não podem praticar uma democracia verdadeira porque as pessoas não conseguem se reunir regularmente. O legislador misterioso. Tendo estabelecido que o povo deve fazer suas próprias leis, Rousseau se depara com um problema. Como um povo que nunca foi livre pode aprender a ser livre? Como pode, de repente, criar boas leis sem nenhuma experiência? É aqui que ele apresenta o legislador.
uma figura fundadora quase mítica que dá ao povo sua constituição e leis iniciais. O legislador não é um governante. Ele não tem poder para impor propostas. Ele só pode persuadir. Mas ele é extraordinariamente sábio, compreendendo a natureza humana e quais leis permitirão que um determinado povo prospere. Ele elabora um sistema completo adequado às suas circunstâncias e, em seguida, o apresenta ao povo. Se eles aceitarem suas propostas, estabelecerão sua constituição e se governarão de acordo com essas leis. O trabalho do legislador estará concluído. Ele não os governará nem criará leis permanentes. Ele simplesmente lhes dará a base inicial. Rousseau cita legisladores lendários: Licurgo de Esparta, Solon de Atenas, Moisés dos Hebreus. Essas figuras supostamente criaram leis fundamentais que definiram seus povos por séculos. Mas repare em algo perturbador. Como o legislador persuade pessoas ignorantes a aceitarem leis sábias que elas não conseguem reconhecer como tal? A resposta de Rousseau é chocante. O legislador precisa recorrer à autoridade divina. Ele afirma que as leis vêm dos deuses. Somente o temor religioso pode fazer com que um povo insensato aceite leis sábias. Isso é um engano deliberado. Licurgo alegava que Apolo ditava suas leis. Moisés trouxe tábuas escritas pela mão de Deus. Nada disso era verdade, mas era necessário. O povo jamais aceitaria argumentos racionais para leis que não compreendiam. Rousseau parece acreditar que se trata de um engano benigno que possibilita um autogoverno genuíno posteriormente. Mas isso levanta questões profundas. Se a fundação de um país exige engano, o que impede que demagogos posteriores usem a religião para manipular? Como distinguir o legislador benevolente do impostor sedento de poder? Além disso, a própria ideia parece contradizer os princípios de Rousseau. Ele insiste que as pessoas devem criar suas próprias leis para serem livres. No entanto, as leis mais importantes vêm de uma figura externa que as engana para que as aceitem por meio de fraude religiosa. Talvez Rousseau respondesse que, uma vez estabelecidas as boas instituições, as pessoas aprendem a apreciá-las e escolheriam livremente mantê-las. O engano é um andaime temporário, mas persiste a preocupação com a abertura de portas perigosas, justificando a manipulação em nome da liberdade futura. Governo como servidor. Rousseau insiste numa distinção crucial que muitas vezes passa despercebida. O soberano e o governo são completamente diferentes. O soberano é o povo reunido, expressando sua vontade geral por meio de leis. O governo é um órgão menor, designado para executar essas leis e administrar o dia a dia. O soberano legisla. O governo administra. O soberano estabelece regras gerais que se aplicam a todos. O governo aplica essas regras a casos particulares. O governo não possui autoridade própria. Sua existência se limita a executar a vontade geral. Se começar a tomar decisões com base em seus próprios interesses, em vez de seguir as ordens do soberano, terá excedido sua autoridade e deverá ser corrigido ou substituído. Rousseau defende o que ele chama de aristocracia eleita para o governo. Com isso, ele não se refere à nobreza hereditária, mas à nomeação de um pequeno número de magistrados, qualificados para administrar o governo. Estes podem ser eleitos, mas são sempre servidores do povo soberano. Por que não deixar que as pessoas se autogovernem diretamente? Porque governar exige decisões rápidas, conhecimento detalhado e atenção constante. Todo o povo não pode se reunir constantemente para tratar de cada assunto administrativo. Mas isso cria perigo. O governo, detendo o poder e reunindo-se regularmente, desenvolverá sua própria vontade corporativa. Os magistrados pensarão em seus próprios interesses como distintos dos do povo. Eles tentarão expandir o poder,
resistir à responsabilização e, eventualmente, usurpar a própria soberania. Como evitar isso? O povo deve se reunir regularmente para verificar se o governo está funcionando adequadamente. Nessas assembleias, 2 perguntas devem ser feitas. Primeira: é do agrado do soberano preservar a forma atual de governo? Segunda: é do agrado do povo deixar a administração nas mãos atuais? Nesses momentos, toda a autoridade governamental é suspensa. Os magistrados tornam-se cidadãos comuns e o povo decide se mantém ou muda o governo. Isso torna o governo provisório, sempre sujeito ao povo soberano. Rousseau analisa diferentes formas de governo: democracia, aristocracia e monarquia. Por democracia, ele se refere à democracia direta, onde o povo não apenas legisla, mas também administra o governo. Isso exige envolvimento constante, o que raramente é prático. Aristocracia, nesse sentido, significa administração por um pequeno grupo qualificado. Isso funciona melhor para se manter a maioria das sociedades, porque combina um governo pequeno e eficiente com a seleção democrática. Monarquia significa administração por uma única pessoa. Isso pode funcionar para estados muito grandes que precisam de uma forte autoridade central e decisões rápidas. Mas a monarquia é perigosa porque a vontade de uma pessoa diverge facilmente da vontade geral. Mas tudo isso são apenas formas de governo. O poder executivo. Nenhuma delas possui soberania, que sempre permanece no povo. O maior erro é confundir governo com soberano, pensando que, pelo fato de um rei ou um parlamento governarem, eles possuem autoridade suprema. Não possuem. São servidores. O problema do tamanho. O sistema de Rousseau enfrenta uma objeção óbvia. Ele só funciona para sociedades pequenas onde as pessoas podem se reunir fisicamente. Quanto mais o Estado se expande, mais a liberdade diminui. Escreve ele sem rodeios. Em uma pequena cidade-estado, os cidadãos podem se conhecer, reunir-se em um só lugar e deliberar cara a cara. Compartilham experiências suficientes para que seja possível descobrir a vontade geral. Mas, em uma nação grande, isso se torna inviável. Como milhões podem se reunir? Como podem deliberar em conjunto? Eles não se conhecem, não compartilham as mesmas circunstâncias. Vivem em regiões diferentes, com preocupações distintas. Além disso, grandes estados necessitam de um governo centralizado forte para se manterem unidos. Mas um governo forte ameaça a liberdade. Ele desenvolve extensas burocracias, exércitos profissionais e estruturas complexas. Estes, por sua vez, desenvolvem seus próprios interesses, distintos dos interesses do povo. Os grandes estados também se tornam mais belicosos. Precisam defender longas fronteiras, competir com outras potências e manter a autoridade sobre populações diversas. Envolvem-se em conflitos intermináveis, que exigem exércitos permanentes, os quais podem ser usados contra o povo. Assim, Rousseau conclui que a verdadeira soberania popular só é possível em repúblicas relativamente pequenas. A Suíça, com seus cantões, algumas cidades-estado italianas e a antiga Atenas servem de modelo. Os modernos estados-nação são simplesmente grandes demais. Isso parece condenar seu sistema à irrelevância. No entanto, suas ideias influenciaram profundamente as revoluções americana e francesa. Ambas em contextos muito maiores do que ele considerava compatíveis com a liberdade. Os americanos lidaram com a questão da escala por meio do federalismo, mantendo grande parte do poder em nível local e criando um governo nacional limitado. Eles também adotaram a representação, que Rousseau rejeitou. Os artigos federalistas argumentam que uma república grande pode ser mais estável do que uma pequena. Mas os argumentos de Madison e Hamilton exigem a aceitação da representação, que Rousseau considerava incompatível com a verdadeira liberdade.
Quando você elege representantes, você está governando a si mesmo ou eles estão governando você? Rousseau insistia na segunda opção. Os representantes exercem poder sobre aqueles que os elegeram. A Revolução Francesa tentou aplicar princípios rousseauianos mais puros. Assembleias revolucionárias, sociedades populares, ênfase na participação direta. Tudo isso ecoava sua visão. Mas a França era grande demais. O resultado foi caos, conflito e, por fim, o terror. Isso prova que as ideias de Rousseau não funcionam? Ou significa que precisamos de adaptações criativas? A tecnologia moderna possibilita uma participação impossível em sua época. Democracia digital, assembleias de cidadãos e orçamento participativo são exemplos de iniciativas que buscam aumentar o envolvimento direto. Contudo, tensões fundamentais persistem. Um governo eficaz exige conhecimento especializado, continuidade e decisões rápidas em assuntos complexos. A soberania popular pura dificulta isso. O povo não pode dominar todas as questões técnicas, nem responder imediatamente a todas as crises. Enfrentamos um verdadeiro dilema: democracia direta em pequena escala ou democracia representativa em grande escala, a liberdade de Rousseau ou a praticidade moderna. Talvez não possamos ter ambas plenamente. A sombra totalitária. Talvez a crítica mais séria seja a ideia de que a vontade geral justifica o totalitarismo. Forçados a serem livres, soa ameaçador. Se a maioria pode alegar representar a vontade geral e obrigar os dissidentes a obedecerem para o seu próprio bem, isso não abre caminho para a tirania? Os críticos apontam para a Revolução Francesa, especialmente o terror. Robespierre era um devoto rousseauiano. Ele acreditava compreender a vontade geral e que poderia eliminar qualquer um que se opusesse a ela. Milhares foram guilhotinados, executados por supostamente se oporem à vontade geral, tornando-os inimigos do povo. A lógica era arrepiante. A vontade geral está sempre certa. Robespierre a personifica. Portanto, tudo o que ele decreta está certo. Opor-se a ele não é apenas discordar, mas um crime moral que merece a morte. O totalitarismo do século XX apresentou padrões semelhantes. Os partidos comunistas alegavam representar a vontade histórica do proletariado. Os movimentos fascistas alegavam personificar a vontade da nação. Ambos utilizavam uma retórica assustadoramente similar à de Rousseau sobre a imposição da liberdade às pessoas. Isso é justo para Rousseau? Seus defensores apresentam vários argumentos. Em primeiro lugar, Rousseau insiste explicitamente que a vontade geral só pode criar leis gerais que se aplicam igualmente a todos. O terror violou isso de forma absoluta. Robespierre decretou a culpa de pessoas específicas por crimes específicos. Isso é precisamente o que Rousseau disse que o soberano não pode fazer. Em segundo lugar, Rousseau exige uma Assembleia Popular efetiva para determinar a vontade geral. Robespierre jamais convocou a França para deliberar sobre quem deveria ser guilhotinado. Ele e sua facção decidiram e, em seguida, alegaram que suas decisões expressavam a vontade popular. Essa é exatamente a usurpação contra a qual Rousseau alertou. Em terceiro lugar, Rousseau reconhece que a vontade geral pode ser corrompida por facções e interesses privados. O terror surgiu de conflitos entre facções e ambições pessoais disfarçadas de pureza ideológica. Em quarto lugar, o sistema de Rousseau possui proteções contra a tirania. O soberano só pode criar leis gerais. O governo é subordinado ao povo e pode ser destituído. Os direitos das minorias são protegidos pela exigência de que as leis se apliquem igualmente. Talvez Rousseau não seja responsável pela forma como os revolucionários deturparam suas ideias. Eles simplesmente não compreenderam ou distorceram deliberadamente sua filosofia. No entanto,
a preocupação persiste. Os conceitos de Rousseau contêm elementos que, embora não conduzam necessariamente ao totalitarismo, criam brechas que podem ser exploradas. A ideia de que existe uma única resposta correta sobre o bem comum pode ser perigosa em um mundo de genuíno pluralismo de valores. As sociedades reais não contêm apenas interesses faccionais, mas também divergências fundamentais sobre o que constitui uma vida boa, o que a justiça exige. Diferentes grupos têm valores diferentes, visões diferentes. Existe realmente uma vontade geral que todos deveriam seguir? Ao insistir na existência de uma vontade geral que todos devem seguir e afirmar que aqueles que se recusam a segui-la podem ser forçados a ceder à sua liberdade, cria-se um potencial para a opressão por parte de quem quer que afirme falar em nome dessa vontade. Os conceitos de Rousseau exigem um tratamento cuidadoso e uma clara consciência dos seus perigos. Além disso, a ênfase na unidade pode suprimir a diversidade saudável e a dissidência. Rousseau valorizava tanto a unidade cívica que por vezes parecia temer qualquer divisão. Mas teóricos políticos posteriores argumentam que o conflito, o pluralismo e a dissidência não são patologias, mas sim características essenciais das sociedades livres. Essas são tensões reais que não podem ser ignoradas. Sua visão contém tanto princípios democráticos inspiradores, quanto um potencial autoritário preocupante. Levá-lo a sério significa abraçar os primeiros e, ao mesmo tempo, se precaver contra o segundo. Religião civil e seus perigos. Uma das seções mais estranhas trata da religião civil. Isso surpreende os leitores porque Rousseau criticou a religião organizada ao longo de toda a sua carreira. No entanto, aqui ele propõe que o Estado precisa da religião, mas não a religião tradicional. Ele distingue 3 tipos: a religião do homem, a religião natural pura que adora a Deus sem dogmas, a religião do cidadão, como a da Roma antiga, que torna o próprio Estado sagrado, e a religião do sacerdote, como o cristianismo, que se concentra na vida após a morte. O cristianismo é particularmente problemático. A lealdade suprema de um cristão é para com Deus e a Igreja, não para com o Estado. Isso os torna cidadãos pouco confiáveis, que podem colocar as preocupações celestiais acima das obrigações terrenas. Além disso, o cristianismo prega humildade, sofrimento e transcendência. Produz almas dóceis e submissas que não lutarão pela liberdade. O cristianismo prega apenas a servidão. Seu espírito é muito favorável à tirania. Os verdadeiros cristãos são feitos para serem escravos. Eles aceitam a injustiça nesta vida, na esperança de justiça na próxima. Assim, Rousseau propõe a religião civil, um conjunto mínimo de crenças exigido de todos os cidadãos. São artigos simples: crença em uma divindade poderosa, crença na vida após a morte, onde os justos são felizes e os ímpios punidos, crença na santidade do contrato social. E a intolerância não deve ser tolerada. Qualquer pessoa que não aceite essas regras pode ser banida, não como ímpia, mas como antissocial, incapaz de amar sinceramente as leis. Tal pessoa não pode ser um bom cidadão porque não acredita em sanções divinas para quem quebra o contrato social. Em seguida, vem a parte arrepiante. Qualquer pessoa que aceite publicamente esses artigos, mas se comporte como se não acreditasse neles, deve ser punida com a morte. Ele cometeu o maior dos crimes: mentiu perante a lei. Morte por hipocrisia? Isso alarma os leitores há séculos. Rousseau, o defensor da liberdade, defendendo testes religiosos e pena capital para aqueles que professam crenças que não compartilham. Seu argumento parece ser que o Estado precisa de cidadãos verdadeiramente comprometidos com o bem comum. E tal comprometimento exige acreditar na justiça divina. Se você não acredita que Deus o punirá por trair o contrato social, pode pensar que pode violá-lo quando lhe convém.
Mas esse raciocínio é profundamente preocupante. Ele pressupõe que apenas os crentes religiosos podem ser cidadãos morais, insultando ateus e agnósticos que levam vidas íntegras. Confere ao Estado o poder de julgar crenças pessoais, exigindo não apenas conformidade, mas sinceridade, o que abre espaço para a polícia do pensamento. Isso transforma a hipocrisia em crime capital. Mas a hipocrisia é frequentemente a forma como as pessoas sobrevivem sob sistemas opressivos. Forçar a profissão pública de crenças que muitos não compartilham cria hipocrisia. E punir essa hipocrisia com a morte cria uma armadilha da qual ninguém pode sair vitorioso. Além disso, exigir que a intolerância não seja tolerada cria um paradoxo. Quão tolerante pode ser um sistema que exige crença religiosa como condição para a cidadania e executa aqueles que a fingem? Talvez isso revele tensões que Rousseau nunca resolveu. Ele deseja uma sociedade baseada na soberania popular, que exige cidadãos virtuosos dedicados ao bem comum. Mas ele teme que as pessoas sejam corruptas demais, egoístas demais para que isso funcione naturalmente. Então, ele introduz mecanismos para aprimorá-las. O legislador que manipula por meio do engano religioso. A religião civil que os faz acreditar na punição divina, chegando até a forçá-los a serem livres. Cada movimento parece violar o princípio do respeito à autonomia e à liberdade. No entanto, Rousseau parece acreditar que esses princípios são necessários para que a liberdade seja possível em sociedades corrompidas, pela desigualdade e pelo luxo. Será possível resolver essa contradição? Ou ela revela um problema fundamental em toda a sua obra? A seção sobre religião civil incomoda particularmente aqueles que valorizam a liberdade de consciência e a separação entre igreja e Estado. No entanto, Rousseau subordina a consciência à necessidade cívica e a religião à utilidade política. O Estado pode não ter uma teologia oficial, mas exige a crença em princípios essencialmente religiosos, impostos por meio do exílio e da execução, virtude, educação e o problema da corrupção. Subjacente a todo o pensamento político de Rousseau está uma teoria sobre a natureza humana. Os seres humanos são naturalmente bons, mas corrompidos pela civilização. Para construir uma república saudável, é preciso ter cidadãos saudáveis. Mas como criar cidadãos saudáveis em um mundo que os corrompe constantemente? Por isso, Rousseau dedicou enorme atenção à educação. Seu romance, Emílio, apresenta uma filosofia educacional concebida para formar uma pessoa livre e virtuosa, apesar da corrupção da sociedade. O tutor controla cuidadosamente o ambiente da criança desde o nascimento, expondo-a apenas às consequências naturais, e não a regras arbitrárias, permitindo que suas faculdades se desenvolvam adequadamente e protegendo-a de influências corruptoras até que ela seja forte o suficiente para resistir. O ideal é formar alguém autossuficiente, que não dependa dos outros para sua autoestima nem busque dominar os demais. Alguém capaz de participar da sociedade sem ser corrompido por ela, que preserve a compaixão natural enquanto desenvolve a razão. Essa pessoa poderia ser um bom cidadão de uma república russoniana, pois não teria sido corrompida pela vaidade exacerbada e pela competitividade. Mas a educação descrita em Emílio exige recursos enormes. Um tutor particular dedicado exclusivamente a uma criança durante 20 anos, controle total sobre o ambiente, afastamento da sociedade durante os anos de formação. Isso não é escalável. Não se pode educar toda uma população dessa maneira. Então, como formar cidadãos virtuosos capazes de exercer a soberania com sabedoria? A resposta de Rousseau em O Contrato Social é que boas leis criam bons cidadãos. Quando as pessoas vivem sob instituições que respeitam a liberdade e promovem o bem comum, elas desenvolvem gradualmente a virtude cívica.
Aprendem a pensar em termos de interesse coletivo, em vez de apenas vantagem privada. A educação pública desempenha um papel crucial. Não a educação tradicional que prepara indivíduos para carreiras privadas, mas sim a educação cívica que forma cidadãos. As crianças devem aprender juntas, brincar juntas, competir em atividades públicas, desenvolvendo tanto habilidades quanto patriotismo. Devem absorver o amor à pátria e às leis por meio de experiências compartilhadas e exemplos de virtude. Isso cria um dilema do ovo e da galinha. Você precisa de cidadãos virtuosos para criar e manter boas leis por meio da vontade geral. Mas você precisa de boas leis e instituições para criar cidadãos virtuosos. Como romper esse ciclo? É por isso que Rousseau introduz o legislador, que estabelece boas instituições quando as pessoas não têm a virtude necessária para fazê-lo por si mesmas. Mas e quanto às sociedades estabelecidas e já corrompidas? Podem ser reformadas e seus cidadãos restaurados à virtude? Rousseau é profundamente pessimista. Uma vez que um povo se corrompe, uma vez que valoriza o luxo em detrimento da simplicidade, o entretenimento em detrimento da participação cívica, o ganho privado em detrimento do bem comum, torna-se quase impossível restaurar a virtude. Falta-lhes a vontade de se reformarem. Os sinais de corrupção estão por toda parte nas sociedades europeias modernas. A enorme desigualdade torna alguns dependentes de outros. O luxo cria necessidades artificiais e uma competição incessante por status. O comércio reduz tudo a valor monetário. As artes e as ciências fornecem justificativas sofisticadas para o vício. As pessoas se preocupam mais em parecer virtuosas do que em ser virtuosas, mais com a reputação do que com o caráter. Em sociedades assim, as tentativas de reforma geralmente fracassam. A maioria corrupta rejeitará as boas leis, porque estas ameaçariam seus privilégios ou exigiriam sacrifícios que não estão dispostos a fazer. Mesmo que boas leis sejam de alguma forma impostas, os corruptos encontram maneiras de burlá-las ou miná-las. Esse pessimismo permeia toda a obra de Rousseau. Ele vê a civilização europeia como profundamente degradada, seu povo irremediavelmente perdido para restaurar a verdadeira liberdade. O contrato social que ele descreve não é um relato de como as sociedades realmente funcionam, mas uma visão de como a sociedade poderia funcionar se reconstruída sobre fundamentos sólidos. Mas a reconstrução parece quase impossível para nações grandes, estabelecidas e corruptas. A melhor esperança reside em pequenas repúblicas que preservaram alguma virtude, ou em novas sociedades ainda não corrompidas, ou talvez em um colapso catastrófico que permita a reconstrução a partir do zero. No entanto, Rousseau insiste que o diagnóstico importa. Mesmo que a maioria das pessoas não possa ou não queira mudar, entender como nos corrompemos e como uma sociedade legítima funcionaria serve a propósitos importantes. Impede-nos de confundir correntes com liberdade, opressão com autoridade legítima. Mantém viva a possibilidade de que, em algum lugar, em algum momento, as pessoas possam criar uma sociedade genuinamente livre. E talvez alguns indivíduos, por meio de uma educação cuidadosa ou circunstâncias favoráveis, possam alcançar a virtude e a sabedoria que faltam às massas. Esses indivíduos podem preservar a verdade, mantendo a chama acesa em tempos sombrios, inspirando gerações futuras que poderão ter melhores oportunidades. A liberdade exige igualdade. No cerne da filosofia política de Rousseau está uma ligação indissociável entre liberdade e igualdade. Não se pode ter liberdade genuína sem igualdade substancial, insiste ele. Porque Rousseau os considera inseparáveis. Porque a desigualdade de riqueza e poder cria dependência, e a dependência é incompatível com a liberdade. Os pobres dependem dos ricos para emprego e sobrevivência. Os fracos dependem dos fortes para proteção.
Essa teia de dependência significa que a maioria das pessoas não pode agir de forma independente, não pode falar livremente, não pode votar de acordo com sua consciência. Uma pessoa que precisa se preocupar constantemente em agradar alguém mais poderoso, que não pode falar livremente por medo de perder o sustento, que precisa se curvar e rastejar para garantir vantagens, não é livre em nenhum sentido significativo. Ela pode não ser literalmente escravizada, mas não é o agente autônomo que a soberania popular exige. Rousseau não exige igualdade absoluta. Ele sabe que as diferenças de talento e esforço produzirão diferenças nos resultados, mas insiste que os extremos devem ser evitados. Nenhum cidadão deve ser rico o suficiente para comprar outro, e nenhum pobre o suficiente para ter que se vender. Por que desencorajar o luxo? Não porque o prazer seja pecaminoso, mas porque o luxo gera corrupção. Quando alguns vivem em palácios enquanto outros passam fome, a virtude cívica torna-se impossível. Os ricos desenvolvem desprezo pelos pobres e esquecem qualquer interesse comum. Os pobres desenvolvem servilismo ou ressentimento em relação aos ricos. Ambos deixam de se enxergar como concidadãos e passam a se ver como inimigos ou recursos a serem explorados. Além disso, o luxo cria necessidades artificiais e uma competição sem fim. As pessoas julgam o valor de alguém comparando-o com o de outros, por quem possui a carruagem mais luxuosa ou a propriedade mais grandiosa. Isso inflama a vaidade, fazendo com que as pessoas se preocupem desesperadamente com status e reputação em vez de virtude genuína. Viver com simplicidade promove igualdade e contentamento. Quando todos vivem com modéstia, as diferenças de riqueza parecem menos significativas. Quando as pessoas julgam o valor pelo caráter em vez de pelas posses, a virtude torna-se possível. Quando as necessidades são genuínas em vez de artificiais, a vida torna-se administrável sem exploração. Essa visão parece antiquada ou impossível nas sociedades capitalistas modernas. Construímos economias inteiras em torno do consumo de luxo, da competição por status e de necessidades artificiais criadas pela publicidade. A enorme desigualdade não é um efeito colateral infeliz, mas aparentemente essencial para o funcionamento de nossos sistemas. Mas a crítica de Rousseau continua poderosa. O capitalismo moderno produz exatamente o tipo de desigualdade que ele temia. Vastos concentrados de riqueza conferem a alguns um poder enorme sobre outros. Os ricos controlam os meios de comunicação, financiam campanhas, fazem lobby junto ao governo e moldam as políticas públicas em seu próprio benefício. Eles vivem em condomínios fechados, enquanto outros dormem nas ruas. Como isso pode ser compatível com a verdadeira soberania popular? Como os cidadãos comuns podem exercer poder político real quando os ricos controlam tanto? Como as eleições podem ser significativas quando o dinheiro determina quem pode conduzir campanhas credíveis? Como o debate pode ser livre quando os ricos detêm os meios de comunicação? Rousseau provavelmente consideraria nossas democracias como falhas em seu teste de legitimidade. Temos eleições, mas temos liberdade de verdade? Se a maioria das pessoas passa a vida trabalhando para outros, seguindo ordens, com pouco controle sobre suas vidas econômicas, podemos realmente nos considerar livres? Ou somos livres apenas no sentido restrito de votar ocasionalmente, enquanto permanecemos acorrentados no resto do tempo? No entanto, a visão de Rousseau de repúblicas de pequena escala e economicamente igualitárias parece impossível no mundo moderno, de mercados globais e economias complexas. Não podemos retornar a comunidades agrícolas simples. Nossas economias estão interligadas demais. Nossas tecnologias sofisticadas demais. Nossas populações grandes e diversas demais. Será possível concretizar os seus ideais nas condições atuais? Ou devemos contentar-nos com uma democracia limitada e imperfeita,
aceitando que a verdadeira soberania popular, tal como Rousseau a entendia, é inatingível. Estas questões não têm respostas fáceis, razão pela qual continuam a ser urgentes. O legado revolucionário. O Contrato Social continua sendo uma das obras mais influentes e controversas da filosofia política. Seu impacto é impossível de mensurar completamente, pois Rousseau moldou nossa maneira de pensar sobre legitimidade, soberania, democracia e liberdade de forma tão profunda que não conseguimos imaginar pensar de outra maneira. A ideia de que o governo requer o consentimento dos governados, de que a autoridade legítima emana do povo, de que a soberania reside permanentemente no povo e não pode ser transferida para governantes, esses princípios rousseauianos agora parecem óbvios. A teoria democrática mundial os aceita como fundamentais. A Declaração de Independência dos Estados Unidos ecoa temas rousseauianos. Os governos derivam seus poderes legítimos do consentimento dos governados. Quando o governo falha em proteger os direitos, o povo tem o direito de alterá-lo ou aboli-lo. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França, canaliza Rousseau diretamente. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Ao longo dos séculos, os movimentos revolucionários têm adotado as obras de Rousseau como textos sagrados. A Revolução Haitiana inspirou-se em seus escritos sobre liberdade natural e igualdade. Os movimentos nacionalistas que lutavam contra o colonialismo invocaram seus princípios de soberania popular. Os movimentos democráticos que se opunham ao regime autoritário citaram seus argumentos de que governantes sem o consentimento popular não possuem legitimidade. Contudo, o radicalismo de Rousseau também o torna perigoso, ou pelo menos suas ideias podem ser usadas de forma perigosa. O terror o vitimou. Movimentos totalitários invocaram sua vontade geral. Seus conceitos foram distorcidos para justificar a opressão como libertação, a coerção como liberdade, a tirania como democracia. As democracias modernas, em geral, afastaram-se das afirmações mais problemáticas de Rousseau, ao mesmo tempo que incorporaram suas ideias centrais. Aceitamos a representação, que ele rejeitava. Adotamos o pluralismo em vez de buscar uma única vontade geral. Protegemos os direitos individuais mesmo contra o governo da maioria, enquanto Rousseau considerava na vontade soberana suprema com poucas limitações. No entanto, ainda enfrentamos problemas que Rousseau identificou com devastadora clareza. Como equilibrar a liberdade individual com a autoridade coletiva? Como criar comunidades verdadeiramente autogovernadas em sociedades marcadas por enorme desigualdade? Como fazer com que os cidadãos se preocupem com o bem comum em vez de apenas buscarem o interesse próprio? Como impedir que os representantes se tornem uma nova classe dominante? Essas são questões rousseauianas, mesmo quando rejeitamos suas respostas específicas. E em momentos de crise política, quando os sistemas existentes parecem corruptos ou ilegítimos, as pessoas ainda recorrem a Rousseau em busca de inspiração. Sua crítica à democracia representativa como inadequada, sua insistência de que a verdadeira liberdade requer soberania popular, sua conexão entre igualdade política e econômica. Essas ideias continuam a desafiar pressupostos confortáveis. O perigo reside no fato de que os conceitos de Rousseau podem sustentar agendas muito diferentes. Jacobinos e totalitários o reivindicaram, mas o mesmo fizeram democratas e libertadores. Reacionários o invocam, assim como progressistas. Nacionalistas o utilizam para justificar a unidade. Cosmopolitas o usam para defender uma comunidade humana universal. Essa ambiguidade é em parte culpa de Rousseau. Ele combinou percepções genuínas com afirmações questionáveis. Defesa radical da liberdade com elementos autoritários perturbadores. Celebração do povo com pessimismo em relação à sua corrupção. Ele nunca resolveu completamente as tensões em seu próprio pensamento.
Mas a ambiguidade também reflete dilemas reais que não podem ser resolvidos apenas pela filosofia. Equilibrar liberdade e autoridade, indivíduo e comunidade, diversidade e unidade exige negociação contínua, não soluções teóricas definitivas. Rousseau levantou questões mais importantes do que quaisquer respostas. O que ainda podemos aprender? Deixando de lado o peso histórico e as afirmações controversas, o que o contrato social ainda nos ensina? Em primeiro lugar, isso nos obriga a refletir seriamente sobre a legitimidade. A maioria de nós obedece ao governo sem questionar seu direito de nos comandar. Pagamos impostos, seguimos as leis, aceitamos a autoridade porque é o que sempre fizemos. Tratamos a obrigação política como algo natural e inevitável. Rousseau nos convida a perguntar: com que direito? Quem deu poder a este governo sobre mim? Posso ser moralmente obrigado a obedecer se nunca dei meu consentimento genuíno? Essas perguntas nos impedem de tomar a autoridade política como algo garantido. Isso é especialmente importante quando os governos reivindicam a autoridade com base na tradição, na sanção divina ou no seu poder de impor obediência. Rousseau refuta todas essas alegações e insiste: a autoridade legítima exige consentimento, não um consentimento hipotético, nem um consentimento implícito, nem o consentimento de ancestrais distantes, mas o consentimento real e contínuo daqueles que estão sendo governados. Em segundo lugar, Rousseau articula o princípio democrático de forma mais clara e radical do que quase qualquer outro. Governo por consentimento não basta. Ter representantes elaborando leis não basta. A verdadeira democracia exige que o próprio povo exerça a soberania, que tome as decisões fundamentais em vez de delegar esse poder. Nos afastamos muito dessa visão. As democracias modernas são, fundamentalmente, sistemas representativos onde os cidadãos elegem representantes que, por sua vez, tomam as decisões de governo. Chamamos isso de democracia e, comparada à autocracia, certamente o é. Mas Rousseau diria que não se trata de uma verdadeira democracia, nem de um genuíno autogoverno. Sua crítica deveria nos incomodar. Será que realmente nos autogovernamos quando votamos apenas uma vez a cada poucos anos em pessoas que tomam todas as decisões de fato? Trocamos o verdadeiro autogoverno por um pálido substituto? Somos livres ou apenas menos escravizados do que as pessoas sob ditaduras? Muitas pessoas sentem-se desconectadas das decisões políticas que afetam profundamente suas vidas. Sentem que seus votos não importam, que os políticos não ouvem, que o sistema serve aos interesses das elites, enquanto ignora os cidadãos comuns. Essa alienação talvez seja o que Rousseau previu quando a soberania é transferida para os representantes. Em terceiro lugar, Rousseau insiste na ligação indissociável entre liberdade e igualdade. A liberdade exige uma igualdade aproximada de condições, para que ninguém dependa da vontade arbitrária de outrem. Uma sociedade com desigualdade extrema não pode ser verdadeiramente livre, independentemente do que digam as suas leis. Isso desafia o pensamento político contemporâneo, especialmente as correntes que veem a liberdade puramente como ausência de interferência do Estado. Rousseau diria que os resultados do mercado podem destruir a liberdade tão certamente quanto a opressão governamental. Se eu tiver que trabalhar para você nos termos que você estabelecer porque não tenho alternativas, se eu tiver que permanecer em silêncio diante da injustiça por medo de perder meu sustento, então eu não sou livre, independentemente do que a lei diga. Os debates modernos sobre a desigualdade econômica, sobre se as grandes disparidades minam a democracia, sobre se a liberdade exige não apenas direitos políticos, mas também segurança econômica. Todos ecoam temas rousselianos.
Pode uma sociedade onde alguns têm bilhões, enquanto outros não têm nada, ser realmente uma comunidade de iguais livres, exercendo o autogoverno coletivo? Em quarto lugar, Rousseau reconhece que a política exige virtude, que cidadãos movidos apenas por interesses próprios produzirão governos corruptos. Mas ele se debate com a questão de como cultivar a virtude sem recorrer à manipulação ou à força. Essa tensão permanece sem solução. Precisamos de cidadãos que se preocupem com o bem comum, que participem da vida pública, em vez de se concentrarem exclusivamente em interesses privados. Mas não podemos forçar as pessoas a serem virtuosas. Não podemos enganá-las para que adquiram espírito cívico. Podemos educar, na esperança de que o ensino de história, civismo e pensamento crítico produza cidadãos engajados. Podemos criar instituições que incentivem a participação. Podemos construir culturas que valorizem o serviço público. Mas, em última análise, o autogoverno democrático exige que os cidadãos escolham livremente ser cidadãos democráticos. Em quinto lugar, a obra de Rousseau nos lembra que as estruturas sociais e políticas não são naturais nem inevitáveis. São criações humanas que podem ser transformadas. As correntes que usamos foram forjadas por humanos e podem ser quebradas por humanos. Se vivemos sob uma autoridade injusta, se nossa sociedade é corrupta, não estamos indefesos. Isso é ao mesmo tempo libertador e assustador. Libertador porque significa que não estamos presos ao status quo. Assustador porque significa que temos responsabilidade pela sociedade que criamos ou permitimos que persista. Não podemos culpar a natureza, Deus ou a necessidade histórica. Nossas correntes são de nossa própria autoria. O contrato social não é apenas um documento histórico ou uma teoria filosófica. É um projeto contínuo, a eterna luta da humanidade para criar sociedades onde possamos ser livres e estar juntos, onde a autoridade respeite, em vez de violar, nossa autonomia. O homem contraditório. Quem foi Jean-Jacques Rousseau? A pergunta é difícil de responder porque ele era um emaranhado de contradições, e ele sabia disso. Ele era brilhante e perspicaz, capaz de genuína inovação filosófica, que mudou a forma como a humanidade pensa. Sua prosa podia ser bela, comovendo os leitores até as lágrimas. Suas ideias inspiraram revoluções. Mas ele também tinha falhas profundas. Escreveu comoventemente sobre educação e desenvolvimento infantil. E depois enviou seus 5 filhos para um orfanato onde a maioria provavelmente morreu. Defendia a vida simples e criticava o luxo, mas vivia do mecenato de aristocratas ricos. Elogiava a virtude republicana, mas fugia da responsabilidade cívica. Ele pregava transparência e autenticidade, mas era profundamente dissimulado, convertendo-se entre religiões por conveniência, aceitando o patrocínio enquanto condenava seus patronos e apresentando-se publicamente de maneiras que contradiziam seu comportamento privado. O mais preocupante é que sua paranoia piorou até que ele passou a acreditar ser perseguido por vastas conspirações envolvendo seus antigos amigos, os filósofos, a igreja, vários governos e até mesmo David Hume, que tentou ajudá-lo. Ele via conspirações por toda parte, voltadas contra quase todos que se importavam com ele. Será que esses fracassos pessoais invalidam sua filosofia? Alguns críticos acreditam que sim, considerando suas contradições como reveladoras de falhas fatais em seu pensamento. Mas talvez as contradições tornem a filosofia ainda mais valiosa. Rousseau conhecia em primeira mão a dificuldade de viver de acordo com ideais. Ele experimentou o abismo entre o que deveríamos ser e o que somos, entre a teoria e a prática, entre nossas mais elevadas aspirações e nosso comportamento real. Seu pessimismo em relação à corrupção humana vinha da observação de si mesmo. Quando escrevia sobre como a civilização nos corrompe,
como a vaidade nos torna desesperadamente preocupados com a opinião alheia, como traímos princípios sob pressão. Ele estava descrevendo sua própria experiência. Isso torna sua filosofia política mais realista, e não menos. Ele não era um utópico que acreditava que instituições perfeitas produziriam pessoas perfeitas. Ele sabia que mesmo o melhor sistema requer cidadãos virtuosos, e que a virtude é difícil, frágil e facilmente corrompida. Em sua obra final, Devaneios do Caminhante Solitário, escrita durante seus últimos anos, quando a paranoia o havia isolado em grande parte, Rousseau encontrou uma espécie de paz. Caminhando sozinho pelo campo, ele alcançou momentos de pura existência onde passado e futuro desapareciam, onde ele simplesmente era, sem desejar nada, sem temer nada. Talvez isso seja apropriado. O filósofo que dedicou sua carreira a tentar reconciliar a liberdade com a sociedade, que insistiu que podíamos ser sociais e livres ao mesmo tempo, acabou encontrando a liberdade apenas na solidão. O homem que escreveu que nascemos livres, mas vivemos acorrentados, passou seus últimos dias caminhando sozinho, livre das correntes da sociedade, mas também livre de seus benefícios. Ele morreu em 2 de julho de 1778, provavelmente de um derrame, poucas semanas antes de completar 66 anos. Seus últimos anos foram passados na pobreza e no isolamento. Seus livros condenados, suas ideias atacadas, sua pessoa rejeitada. Mesmo assim, ele permaneceu convicto de que estava certo, de que suas ideias acabariam sendo reconhecidas. Ele estava certo, embora não da maneira que pudesse ter previsto. Em 11 anos, a Revolução Francesa eclodiria, e os revolucionários adotariam seu contrato social como texto sagrado. Mas a Revolução mergulharia no terror, guilhotinando milhares em nome da vontade popular. As ideias de Rousseau inspirariam tanto a libertação quanto a opressão. Esse legado duplo persiste. Rousseau continua sendo simultaneamente celebrado e condenado. Reivindicado pelos democratas e culpado pelo totalitarismo. Invocado por aqueles que buscam a liberdade e por aqueles que justificam a coerção. Suas ideias escapam a uma categorização fácil. Talvez isso reflita algo essencial sobre a própria política. Os mesmos princípios que podem libertar também podem oprimir. A mesma ênfase no bem coletivo que possibilita a cooperação pode justificar a repressão do individualismo. A política exige o equilíbrio de opostos que jamais poderão ser perfeitamente equilibrados. Rousseau não resolveu esses problemas de forma definitiva. A filosofia política não é matemática, onde uma demonstração resolve a questão, para sempre. É uma conversa contínua em que cada pensador contribui com ideias que pensadores posteriores desenvolvem, questionam, revisam ou rejeitam. A obra inacabada. Retornamos à questão que o contrato social se propôs a responder. Como podemos construir uma sociedade justa? Como podemos ter um governo que respeite a liberdade humana? Como podemos conciliar a liberdade individual com a autoridade coletiva? A resposta de Rousseau, o contrato social baseado na vontade geral e na soberania popular, continua sendo um desafio profundo. Exige muito mais do que simplesmente realizar eleições e proteger direitos. Requer participação cívica ativa, igualdade econômica substancial, vigilância constante contra a usurpação do poder governamental e uma cidadania dedicada ao bem comum. Poucas sociedades, se é que alguma, atendem a esses padrões. Nossas democracias são representativas e não diretas. Nossas desigualdades são vastas e crescentes. Nossos cidadãos frequentemente demonstram apatia em relação à política ou estão focados em interesses particulares. Nossos governos reivindicam poderes muito além do que Rousseau consideraria legítimo. Isso significa que a visão dele é irrealista, um belo ideal impossível de alcançar?
Ou significa que nos contentamos com substitutos inadequados, chamando-nos de livres quando permanecemos acorrentados? Talvez a verdade esteja entre esses extremos. A democracia puramente rousseauiana pode ser impossível em sociedades modernas, grandes e complexas. A soberania popular direta pode ser impraticável quando milhões de pessoas vivem em vastos territórios, lidando com questões políticas extraordinariamente complexas. Mas seus princípios ainda podem nos guiar para tornar nossos sistemas imperfeitos mais justos. Podemos expandir a participação cívica, facilitando a influência dos cidadãos comuns nas decisões. Podemos combater a desigualdade, reconhecendo que as vastas disparidades de riqueza destroem a igualdade básica que a cidadania democrática exige. Podemos fortalecer o governo local, onde uma democracia mais direta ainda seja viável. Podemos questionar se os representantes realmente servem ao povo, ou se tornaram uma classe dominante à parte. Podemos exigir que o governo justifique sua autoridade, em vez de aceitá-la como garantida. Podemos questionar se as leis servem ao bem comum ou a interesses privados. Podemos resistir à tentação de tratar a política como um esporte para espectadores, onde assistimos a outros nos governarem. Acima de tudo, podemos continuar a fazer as perguntas fundamentais de Rousseau. Quem governa? Com que direito? Em benefício de quem? Somos livres ou apenas nos imaginamos livres enquanto usamos correntes invisíveis? O que exigiria a verdadeira liberdade? Que preço pagaríamos por ela? Essas questões não têm respostas fáceis. É precisamente por isso que continuam valendo a pena serem feitas, séculos depois de Rousseau tê-las formulado pela primeira vez. Cada geração precisa lidar novamente com a tensão entre liberdade e autoridade, entre individual e coletivo, entre a liberdade que reivindicamos e a liberdade que de fato possuímos. Rousseau não resolveu esses problemas de forma permanente, mas mudou para sempre os termos do debate. Depois dele, nenhuma teoria política séria pôde ignorar a soberania popular. Nenhuma defesa da autoridade pôde simplesmente apelar à tradição ou ao direito divino. Nenhuma concepção de liberdade pôde ignorar como as condições sociais e econômicas possibilitam ou destroem a liberdade. O filósofo que foi condenado, perseguido de país em país, que morreu sozinho acreditando ser perseguido, que mandou seus filhos para longe e se desentendeu com quase todos os seus amigos, esse homem atormentado e brilhante articulou ideias que ainda moldam a maneira como pensamos sobre justiça, liberdade e a possibilidade de vivermos juntos como iguais livres. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Rousseau diagnosticou o problema com uma clareza devastadora. O contrato social foi a sua receita para romper essas correntes. Ainda estamos a tentar descobrir como aplicar essa receita. Como construir sociedades que respeitem a liberdade humana em vez de a esmagarem. A obra iniciada por Rousseau continua. As correntes permanecem, mas também o sonho de rompê-las. Este é o seu legado duradouro. Não uma resposta completa, mas uma questão essencial. Não um projeto finalizado, mas uma obra em andamento. A eterna luta humana para criar associações políticas onde possamos nos autogovernar sem nos tornarmos nossos próprios opressores. Sua visão desafia cada geração a decidir. Permaneceremos contentes em nossas correntes, confundindo liberdade limitada com verdadeira liberdade? Ou ousaremos imaginar e construir um mundo onde os humanos possam finalmente ser livres e estar juntos? Onde realmente nos governemos em vez de sermos governados, onde o povo seja soberano não apenas na teoria, mas na prática? Essas questões não admitem respostas definitivas, pois as circunstâncias mudam, novos desafios surgem e as soluções antigas se tornam inadequadas. Mas as próprias questões permanecem vitais.
apontando para possibilidades que ainda não concretizamos, lembrando-nos de que as sociedades em que vivemos são criações humanas que os humanos podem remodelar. O contrato social não é uma curiosidade histórica, nem um projeto concluído. É um desafio constante, uma promessa não cumprida, um sonho que se recusa a morrer, apesar de séculos de decepções. Rousseau mostrou-nos o que a verdadeira soberania popular exigiria. Se temos a sabedoria e a coragem para criá-la, permanece uma questão a ser respondida, um fardo a ser carregado, uma liberdade a ser reivindicada ou abdicada. Este é o legado final de Rousseau. Não soluções, mas perguntas. Não respostas, mas inspiração. Não um sistema acabado, mas um projeto inacabado que convida todos aqueles que acreditam que os seres humanos nasceram para ser livres e se recusam a aceitar que devemos viver acorrentados.